Boa tarde para todos e para todas. E em tempos de pandemia, qual o futuro do trabalho nós almejamos? Com esse tema desafiador, a Ana Matra convidou a professora Gabriela Neves Delgado, professora associada da Universidade de Brasília, mestre, doutora, advogada, pesquisadora e líder do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, para esse que eu acho que é um debate deste tempo e eu diria de muito dos meses e anos que ainda virão. Gostaria de convidar a professora Gabriela a debater esse tema. Professora, você nos ouve? Deixa eu ajustar. Boa tarde. Professora Gabriela. Boa tarde. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, agora consigo ouvir. Boa tarde, Noêmia. Então, professora, eu estava dizendo que em tempos de pandemia, essa é uma live que nós organizamos para pensar o futuro. Isto é, em tempos de pandemia, o que será do futuro do trabalho? Nós teremos um futuro? E disse que a senhora é professora associada de Direito do Trabalho da Universidade de Brasília, pesquisadora, líder de um importante grupo de pesquisa, Trabalho, Constituição e Cidadania, além de advogada e, se a senhora me permitir, também uma grande amiga, alguém que eu admiro muito, que também esteve na minha trajetória de pesquisa. Eu lhe agradeço muito a oportunidade desse diálogo e eu tenho certeza vai ser bastante produtivo. Obrigada. Boa tarde, Noêmia. Eu gostaria de cumprimentá-la e, nessa oportunidade, agradecer pela oportunidade de fala num fórum tão qualificado como esse. Nesse sentido, eu também cumprimento todos os magistrados trabalhistas que aqui se encontram nos ouvindo e a todos os demais presentes que estão usando um pouco do seu tempo para pensar o futuro do mundo do trabalho e do direito do trabalho. Eu sigo à sua disposição. Perfeito, professora. Na semana passada, no site da Ana Matra, nós demos visibilidade a alguns números que foram divulgados pela CEPAL e pela OIT, que são agências das Nações Unidas. Esses números preocuparam bastante. De fato, até dizem que esses números são, nesse momento, inclusive, considerados conservadores. São números que apontam para a realidade da América Latina e do Caribe, para um desemprego que pode chegar, uma desocupação que pode chegar a quase 40 milhões de pessoas, e o agravamento das desigualdades sociais. Também assustou bastante o número que foi divulgado em termos de pobreza que está prevista, né? Se fala num aumento aí para chegar a quase 214 milhões de pessoas pobres na América Latina e no Caribe, e em torno de 80 milhões de miseráveis, além de uma desigualdade que nós já carregávamos no período pré-pandemia. E aí, professora, diante desse quadro, eu gostaria de lançar a primeira pergunta de hoje, que é justamente o centro desse nosso debate. Qual o futuro do trabalho? Assim, o trabalho tem um futuro? E que tipo de trabalho? Bem, Noêmia, para a gente começar a pensar sobre o futuro do trabalho, eu entendo que a gente precisa pensar primeiro sobre o que é o futuro. O futuro seria uma espécie de entrecruzamento entre as decisões que nós tomamos no tempo presente, no agora, e o acaso, que é o inesperado, o imponderável da vida. Ou seja, quando nós projetamos o futuro, há simultaneamente uma expectativa de que a gestão dos riscos e a gestão dos projetos que nós organizamos no tempo presente nos leve a um caminho seguro e estável no futuro. Mas, ao mesmo tempo, a vida nos ensina que há o imponderável, aquilo que nós não conseguimos prever, aquilo que nós não conseguimos controlar. Isso seria, em alguma medida, o que Maquiavel nos ensinou como a fortuna. Bem,
Então, dentro do imponderável da vida, muitas vezes, tanto na faceta individual como na faceta coletiva, a humanidade vivencia crises. Toda e qualquer crise, a crise familiar, uma crise política, uma crise social trabalhista, uma crise agrícola, por exemplo, ela promove uma situação de desequilíbrio repentino no desenrolar da vida cotidiana. Então, com a crise, nós temos uma potencialização do estado de incerteza e de dúvida, o que gera, inevitavelmente, conflitos e tensões. Lembrando que nós somos programados para buscar um sentido de segurança. Então, é claro que as crises vão nos tirar de uma zona de conforto. Para Edgar Morin, a crise, por ser um momento de intensificação de incertezas, ele é um período que se caracteriza por uma ambivalência constitutiva. Qual seria essa ambivalência constitutiva? Ou em razão da crise, nós criamos algo novo, com soluções novas, inovadoras. Ou, em razão da crise, nós nos mantemos onde estamos e somos obrigados a regredir ao passado. Então, ou seja, para o autor, a crise, por ser uma situação contraditória em si mesmo, ela revela concomitantemente a possibilidade do melhor e a possibilidade do pior. Em 2020, nós fomos atingidos pela crise da pandemia da Covid-19, o denominado coronavírus. Existem alguns historiadores, como, por exemplo, Leandro Carnal, que vai explicar que na história da humanidade nós temos alguns efeitos catalisadores que ser da vida de uma forma acelerada. Eu acho que falhou um pouco, professora. De uma forma acelerada. É como se fossem estimulantes, dinamizadores na história da humanidade, que são capazes de provocar saltos históricos, acelerando processos que normalmente se modulariam no tempo largo da vida. Esses três catalisadores são guerras, revoluções e epidemias ou pandemias. Então, de fato, a pandemia do coronavírus, ela traz consigo um sentido de impermanência, um sentido de insegurança inimagináveis na atualidade, escancarando uma crise de feição sanitária, de feição social, de feição trabalhista, que já atingia a humanidade e já atingia o Brasil. Existem alguns estudiosos, historiadores, como Jérôme Basquiat, que vai dizer o seguinte: a pandemia do coronavírus é um fato total, no qual a realidade biológica do vírus é indissociável das condições sociais e sistêmicas da sua existência e difusão. Por isso, vários cientistas da área biológica e médica, como Nízia Trindade Lima, que é presidente da Fiocruz, vão identificar a pandemia do coronavírus como uma crise humanitária multidimensional, que coloca em xeque o modelo civilizatório vigente. A pesquisadora ela vai além, porque ela diz o seguinte: o vírus pode, de fato, atingir a todos nós, a toda a humanidade, mas a capacidade de proteção e de resposta é diferente num país desigual, como é o caso do Brasil, com todas as suas vicissitudes. Ou seja, a pandemia do coronavírus atinge desproporcionalmente os demonstrando que essa é uma pandemia cuja característica como esse aspecto multidimensional. Oi? Sim? Falhou um pouco, professora, falhou um pouco, mas agora eu voltei a te ouvir. Sim, ótimo, que bom. Então, se nós estamos no momento de salto histórico, em razão da vivência de uma pandemia,
Se nós estamos num momento de profunda incerteza e estabilidade, você está me ouvindo? Ei, Noêmia, voltou, não voltou? Isso. Então, eu estava dizendo, eu já vi aqui, estou acompanhando bem as pessoas dizendo que estava travando, eu vou voltar um pouco para a gente poder ir flexibilizando essa transmissão e dando conta de passar todas as informações. Não se preocupem. Então, eu estava dizendo o seguinte, se a pandemia ela nos coloca num momento de salto histórico, porque a gente tem uma vivência absolutamente adversa. Se, por conta dessa vivência adversa, nós entramos numa circunstância de incerteza, de profunda instabilidade, é claro que nós devemos nos questionar como viver o mundo do trabalho e como viver este mundo do trabalho para o futuro. Então, agora, chegando no ponto da sua pergunta, quer dizer, qual que é o futuro do trabalho e o que nós disputamos nesse momento de crise, ou seja, em que mundo viveremos, que seres humanos seremos no pós-pandemia, e aqui, Noêmia, sem qualquer pretensão de adivinhar ou prever acontecimentos futuros, com base exclusivamente no retrato da realidade que nós temos hoje, parece-me que existem pelo menos dois caminhos. O primeiro caminho seria o caminho da manutenção da ordem posta, ou o segundo caminho, que seria o caminho da ressignificação e de disputa por uma nova realidade do mundo do trabalho, com novas configurações e parâmetros humanistas e civilizatórios. O primeiro caminho levaria à intensificação das políticas de austeridade com o agravamento do sistema neoliberal prevalecente. Como resultado, nós teríamos um cenário ainda mais permeado e com maiores vulnerabilidades, desigualdades, desarticulação estatal, com impactos profundos para a classe trabalhadora. O segundo caminho em disputa se concretizará pela construção de uma nova via, com novos parâmetros civilizatórios e humanistas para as relações de trabalho. Eu entendo particularmente que é urgente mudar de rumo. É preciso escolher, então, o que a crise fará de nós. E é a partir daqui, Noêmia, que eu gostaria de seguir o debate com você, pensando alternativas numa perspectiva de avanço civilizatório para o mundo do trabalho. Nós não temos bola de neve, mas os estudiosos, aqueles que são atentos ao avanço civilizatório, já vêm apresentando algumas sinalizações. Então, eu acho que a gente pode partir daí. De fato, professora, quando eu até mencionei esses dados da CEPAL, da própria OIT, que são as agências da ONU, na divulgação desses dados, as duas agências, no preâmbulo, deixam muito claro o seguinte: a pandemia ela não foi exatamente geradora da crise econômica, da crise social e da crise no campo do trabalho. Na verdade, a retração do PIB na América Latina e no Caribe foi, na verdade, histórico entre o período de 2014 e 2019, que é um período pré-crise. Então, quando chega a pandemia em 2020, nós já estávamos neste movimento de crise e a pandemia, como sendo o imponderável da vida, agrava isso permanentemente. E é interessante como a crise trouxe para a luz certas discussões que tinham dificuldade de avançar. Nós vimos forte no Brasil, e temos até hoje, um discurso quase obsessivo, no sentido de que se eu retirar direitos, daí eu crio empregos.
uma lógica que nós sabemos é uma lógica que não tem comprovação em termos de pesquisa, de que você retira direitos, daí cria um posto de trabalho. Mas a crise visibilizou também certas circunstâncias que eram difíceis de serem discutidas. Eu vou dar um exemplo. A ideia de renda mínima. A ideia de renda mínima, ela não é uma ideia nova, ela não é uma ideia inovadora, mas ela só ganhou força quando se percebeu que não era possível deixar pessoas na informalidade obrigadas a ficarem em casa, mas sem ter condições de sobreviver. Eu cito essa situação dos invisíveis, dos informais, de uma renda mínima que hoje é provisória, e talvez aqui a gente tenha um caminho para pensar que renda mínima não pode ser provisória. Para lançar uma segunda pergunta, professora, quando a gente pensa nessa ideia do direito do trabalho, que eu prefiro dizer também como um direito do trabalho, mas um direito ao trabalho, a um trabalho que seja digno, a um trabalho protegido, esse direito, ele culturalmente tem estado circunscrito a trabalhadores e empregados, né? Quando a gente fala em direito ao trabalho, direito do trabalho, parece que o tempo inteiro nós estaríamos trabalhando com essa lógica do empregado-desempregado, quem tem posto formal e quem não tem. E aí eu queria lançar essa pergunta para a senhora. Sei que a senhora pesquisa muito isso no seu grupo de pesquisa, pensar um direito do trabalho e ao trabalho para além da questão do contrato de emprego. Sim. Bem, Noêmia, eu acho que para a gente trabalhar essa pergunta, se o direito do trabalho é um direito para empregados ou para trabalhadores, neste momento seria muito importante nós retomarmos um pouco da fala e do papel do direito internacional do trabalho, do direito internacional dos direitos humanos, com a atuação da OIT. Em seguida, eu falarei sobre a atuação e, quer dizer, eu dimensionarei essa pergunta na perspectiva brasileira. E eu acho que isso é muito importante porque nós precisamos, todos nós, profissionais do direito do trabalho, precisamos articular mais e melhor os parâmetros de direitos humanos e de civilidade lançados pelo direito internacional do trabalho com um protagonismo muito decisivo da Organização Internacional do Trabalho. Então, vamos lá. Com o processo de globalização que foi deflagrado na década de 1970, a OIT teve um grande desafio pela frente. Ela precisou rever, ressignificar o seu caminho para manter os compromissos originários com a diretriz principiológica da justiça social. Na década de 1970, existem alguns pesquisadores, como o Pedro Nicoli, que é especialista em direito internacional do trabalho, eles vão dizer que a OIT viveu uma dificuldade com a estagnação nas taxas de ratificação das normas internacionais do trabalho, circunstância que levou a OIT a questionar o seu ritmo de produção normativa e sua abordagem maximalista em termos de conteúdo regulado, com uma prioridade dada às convenções internacionais do trabalho. Então, para enfrentar os impactos da globalização econômica, de um mundo financeirizado, da reestruturação produtiva, da precarização das relações de trabalho em larga escala, a OIT passou a diversificar e a revisitar a sua própria atuação institucional, política e normativa. Foi a partir desse período que a OIT foi impulsionada a criar novas políticas normativas. E dessas políticas normativas, especialmente na década de 1990, nós tivemos dois novos modelos de atuação da OIT que foram fundados, primeiramente, na Declaração de Direitos e não mais numa convenção internacional, com a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1998, seguida da Agenda do Trabalho Decente de 1999. Todos nós sabemos que a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 98, doravante identificada como Declaração de 98,
ela é apresentada como um marco civilizatório da OIT em função do conteúdo humanista que ela veicula. E ela também é um giro estratégico da OIT, porque ela vai reformular e refundar a importância das declarações. Então, a Declaração de 98 traz grandes eixos de direitos humanos que devem ser aplicados nos países, independentemente de ratificação das convenções internacionais, por serem e se apresentarem como um patamar civilizatório mínimo para a sociedade. Quais seriam esses direitos fundamentais trabalhistas? A liberdade de associação e reconhecimento efetivo à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no emprego em relação às formas de ocupação. Veja, Noêmia, a Declaração de 1998, ela foi reforçada no ano seguinte, em 1999, é aqui que eu quero chegar no plano internacional, pela concepção de trabalho decente. Juan Somavia, que à época foi o diretor-geral da OIT, na 87ª Conferência Internacional do Trabalho, ele lançou o que seria a grande referência para a atuação da OIT no século XXI. A Agenda do Trabalho Decente ela é formada por 4 objetivos estratégicos: o respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. O mais importante na Agenda do Trabalho Decente, porque a gente está pensando aqui em termos de futuro pós-pandemia, é que essa agenda, apesar de continuar reverberando a fala da importância da promoção do emprego e do trabalho assalariado como um dos seus objetivos constitutivos, essa agenda do trabalho decente, ela também vai orientar que todos os trabalhadores, assalariados ou não, são destinatários de proteção social. Inclusive aqueles que laboram à margem do mercado de trabalho estruturado. Ou seja, Juan Somavia, nos seus relatórios a respeito da agenda do trabalho decente, ele vai dizer, ele vai estimular uma compreensão, ele faz uma abertura para que nós possamos compreender que a OIT precisa de uma refundação ampliativa do seu escopo de atuação. Isso é muito interessante, porque ainda neste ano, a OIT, quando ela vai falar da crise do trabalho, do mundo do trabalho na pandemia, ela abriu o seu olhar para além do trabalho assalariado, que ainda hoje é o que mais e melhor protege o sujeito trabalhador. Mas ela vai dizer que existem algumas condições mínimas de trabalho que devem ser asseguradas para todo e qualquer trabalhador. Idade adequada para o trabalho, limite de horas trabalhadas e saúde e segurança no trabalho. Vejam só, esta lógica que na OIT vai reverberar em 1998 e 99, com a Declaração de 98 e com a Agenda do Trabalho Decente, Noêmia, você também na dissertação de mestrado trabalhou tanto isso. No caso brasileiro, esta possibilidade de abertura e de tutela universal do trabalho humano, a partir da linha teórica do direito fundamental ao trabalho digno, está no texto constitucional de 1988. Então, o Brasil traz esse sentido universal de proteção já na Constituição de 1988. Nós precisamos, e aqui seria um caminho mesmo, para estimular os intérpretes do direito, porque este é um momento de ressignificação. Precisamos sair de um espaço e de uma zona de conforto, em favor de um sentido maior de humanidade e de civilidade. Uma concepção elastecida de direito do trabalho encontra amparo no próprio artigo 7º caput, que traz referência aos trabalhadores urbanos e rurais, e não especificamente aos trabalhadores empregados. A Noêmia, na dissertação de mestrado, vai dizer que é necessário resgatar o trabalho como categoria de inclusão, mecanismo de exercício de cidadania,
o que implicaria a universalização do sistema de proteção justo-trabalhista. Agora, no período de pandemia, um outro estudioso, procurador do trabalho, que vem também lançando luzes em torno da universalização do sistema de proteção trabalhista, é o Rodrigo Carelli, que falou Sim. no artigo científico agora do direito ecológico do trabalho, que seria exatamente, Noêmia, esta linha de atuação, de que a proteção justo-trabalhista é uma proteção dentro do patamar civilizatório mínimo, que são os direitos fundamentais de indisponibilidade absoluta para todo e qualquer trabalhador. Então, vejam, por que é que eu resgatei o olhar da OIT? Porque a OIT, ela percebeu, em face dos desafios operados desde os anos 70, que reverberam no tempo há 40 anos, pelo menos, de que há uma necessidade de se também pensar em mecanismos de proteção jurídica para trabalhadores não empregados. Um piso civilizatório precisa ser assegurado, inevitavelmente, para todo aquele que vive da sua força de trabalho. Acho que seria esse o caminho, Noêmia, a princípio por aí. E, de fato, professor, eu estava me recordando aqui, no centenário da Organização Internacional do Trabalho, no ano passado, foi lançada uma nova convenção, a Convenção número 190 da OIT, que é uma convenção que visa ao combate à violência no ambiente de trabalho, seja a violência física, seja a violência moral, a violência sexual. E essa Convenção 190 da OIT, ela chama atenção também por isso. É uma convenção que, quando define o seu público-alvo, quando ela define sobre o que ela quer dizer, ela está querendo dizer sobre a totalidade dos trabalhadores, independentemente desses trabalhadores ou trabalhadoras manterem vínculos contratuais ou não com os beneficiários do seu serviço. Eu estou lembrando da Convenção 190 justamente para perceber como a OIT vem trilhando esse caminho na percepção de que o trabalho assalariado ele é muito importante, ele é uma forma de inclusão. A Constituição de 88 ela faz uma clara opção pela empregabilidade, mas que isso jamais pode significar o abandono de uma proteção jurídica capaz de conferir dignidade à totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Sim? Eu acho, só um pequeno parênteses em relação à Convenção 190 da OIT. Ali, a Convenção 190 da OIT, me parece que também fez um outro giro hermenêutico em relação ao que Valéria de Oliveira Dias denominou, uma pesquisadora lá do nosso programa de pós-graduação da UNB, membro do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, como dimensão socioambiental do direito fundamental ao trabalho digno. Por quê? Porque a Convenção 190 da OIT, para além da discussão de uma preservação da condição de saúde dentro de uma perspectiva objetiva e clássica, ela vai lançar o olhar sobre o direito à saúde no prisma da subjetividade do trabalhador. E isso é muito importante, porque é a primeira vez que a OIT vai explicitar, porque sistematiza esse caminho de proteção numa dimensão ligada à subjetividade do trabalhador. Subjetividade essa que é vilipendiada pelos sistemas de gestão da força de trabalho, onde o exemplo que é muito trabalhado dentro do universo da magistratura trabalhista em razão das demandas que são feitas é o assédio moral organizacional. Sim. E todos os outros. Então, só essa pequena observação. Exatamente, professora. Acho que é um reforço para essa ideia de que uma proteção jurídica para o campo do trabalho transcende a questão do emprego, sem desprezar que o emprego é, sim, um elo muito importante para exercício de cidadania no trabalho, né? E quando a OIT faz essas observações relacionadas ao limite de jornada e ao meio ambiente laboral, eu acredito que tem tudo a ver com a questão da pandemia hoje. O trabalho remoto, por exemplo, vai trazer esse imenso desafio da não autoexploração dos trabalhadores que estão em trabalho remoto ou em teletrabalho, sistema de home office, porque a ausência de uma divisão clara entre
trabalho e casa, vida privada e vida no trabalho, pode ser comprometedora de muita coisa, inclusive da saúde mental. Mas daí, professor, eu queria também lhe fazer uma outra pergunta. Às vezes, quando a gente discute a questão do artigo 7º da Constituição, sempre lembrando, talvez, da lucidez do Constituinte de 88, quando disse do dever de uma proteção aos trabalhadores urbanos e rurais, sem fazer essa limitação ao contrato de emprego, que, na verdade, é feita por norma infraconstitucional e não constitucional, sempre vem uma pergunta assim, não, ok, então a proteção da Constituição, que inclui FGTS, férias, 13º, amparo na despedida, questão da jornada, é para os trabalhadores e não só para os empregados. Mas essa extensão da proteção jurídica, ela depende de um marco regulatório legislativo apenas, vale dizer, é como se a norma da Constituição não fosse auto-aplicável, como se, para a gente poder estender a proteção jurídica a apenas novas leis que incluíssem esses outros trabalhadores, é que isso seria viável? Ela não é uma pergunta fácil, eu sei, mas eu acho que chegou a hora da gente começar a enfrentar se apenas o marco regulatório legislativo poderia dar concretude à Constituição no que diz respeito à proteção à totalidade dos trabalhadores e não apenas os trabalhadores empregados. E aí eu gostaria de ouvir sua opinião, professora. Tá. De fato, Noemi, eu concordo com você que a pandemia nos provoca a pensar o sistema de proteção trabalhista, já me posicionando no sentido de que o discurso do moderno não pode ser o precarizante ou excludente. Aí, Noemi, para te responder, eu primeiro queria identificar aqui o que nós denominamos de vocação expansionista do direito do trabalho. O professor e magistrado Maurício Godinho Delgado vai dizer que existem 3 caminhos para a proteção trabalhista, para que se efetive a proteção trabalhista. Um primeiro caminho seria pelo respeito ao direito do trabalho, por uma garantia de efetividade das normas trabalhistas, destinadas a trabalhadores empregados. Um segundo caminho seria por um esforço legislativo, através da construção de marcos legislativos que estendessem direitos trabalhistas a trabalhadores não empregados. E o terceiro caminho, que eu acho que é o que a gente precisa trabalhar aqui, seria o caminho jurisprudencial. Ou seja, um caminho de interpretação justo-trabalhista que promova, que amplie o sentido constitucional de proteção ao trabalho. Pois bem, então nós temos essas 3 vias, nós vamos nos concentrar na terceira via. Para isso, eu também acho que é pressuposto constitutivo do debate lembrar quais são os direitos indisponíveis. Alguns estudiosos dizem, aspas, de um direito de indisponibilidade absoluta, que seriam aqueles que vão assegurar um patamar civilizatório para o trabalhador e que, portanto, tem que ser organicamente aplicado em toda e qualquer relação de trabalho. Esses direitos de indisponibilidade absoluta estariam nas normas de tratados e convenções internacionais do trabalho, ratificados pelo Brasil. Lembrando aqui que a Declaração de 98 é uma declaração que independe de ratificação, segundo a corrente majoritária e humanista de pensamento. Os direitos fundamentais trabalhistas estão no artigo 7º e existem direitos fundamentais trabalhistas indisponíveis em nível infraconstitucional, como aqueles relacionados à saúde e à segurança no trabalho. Vejam só, Noêmia, nós não temos dependência com o marco legislativo. Não precisamos disso, porque o parâmetro de direitos mínimos, que seriam direito à jornada de trabalho, eu não estou dizendo direito ao controle da jornada, direito à jornada de trabalho, direito a normas de saúde e segurança, direito ao patamar mínimo remuneratório. Isso é possível de ser implementado pela interpretação constitucional. Eu vou a um exemplo. O que nós tivemos que foi intensamente
estimulado no período da pandemia, e que todos nós que estamos vinculados a uma elite que pode trabalhar em casa via teletrabalho, de alguma forma usufruímos. Nós usufruímos do trabalho de entrega via aplicativos. Alimentos, prestação de serviços. Então, este é um tipo de trabalho que vive um paradoxo, porque você tem uma tecnologia de ponta, que é uma intermediação por plataforma digital, mas um retrocesso social trabalhista, porque esses trabalhadores não são providos de direitos fundamentais trabalhistas básicos. Normalmente, as ações trabalhistas que chegam à Justiça do Trabalho em relação a trabalhadores de aplicativos, elas se concentram tão somente na discussão do reconhecimento do vínculo de emprego ou não. Isso é empregado ou não é empregado. Isso. E além de um desconhecimento de que existe uma subordinação algorítmica, que é um sentido de reconhecimento de um conceito clássico do direito do trabalho que precisa ser aberto para o mundo moderno. Lembrando uma lógica que nós aprendemos tanto na Faculdade de Direito da UNB com o professor Menelik de Carvalho Neto, que a vivência do direito e da Constituição é uma vivência aberta no tempo, porque ela precisa absorver o mundo da realidade da vida. Então, há uma subordinação algorítmica em regra. Mas veja, Noêmia, para além disso, eu venho falando sistematicamente de que os profissionais, nas suas diversas áreas de atuação do direito, eles deveriam pedir mais e melhor. É preciso aprender a fazer perguntas. Isso faz parte da boa ciência. Quer dizer, para além da discussão técnica jurídica, do reconhecimento do vínculo jurídico do emprego, há de se demandar, independentemente do reconhecimento do vínculo de emprego, que direitos fundamentais trabalhistas mínimos devem ser resguardados. Então, pode um entregador de aplicativo laborar 14, 16 horas por dia numa jornada ininterrupta de segunda a segunda? Não pode. Porque senão nós teremos um retrocesso ao início do período de revolução industrial. Então, vamos lá. Existe um padrão que precisa ser assegurado? Sim, está na Constituição. Trabalhadores, entregadores de aplicativos podem trabalhar sem equipamento de proteção mínima para evitar qualquer tipo de vulnerabilidade no trabalho, no trânsito? Não podem. E quem é que vai pagar por isso? Então, há de se demandar de uma outra forma da justiça do trabalho. E que a magistratura trabalhista possa também ressignificar a interpretação do artigo 7º da Constituição. Então, eu diria nesse sentido, existem alguns padrões. Esses padrões seriam, a OIT vem sinalizando, idade, saúde e meio ambiente do trabalho, horas de trabalho por dia. Esse já é um começo. Então, nós precisamos retomar as perguntas e retomar a maneira de aplicar o artigo 7º. Seria esse o caminho. Por isso, o marco interpretativo ele é fundamental. Pois é, professora, eu até vi aqui nos comentários algumas pessoas preocupadas com razão com os profissionais liberais, né? E aí talvez fosse interessante até a gente esclarecer que quando nós estamos com essa preocupação de marcos regulatórios interpretativos, marcos regulatórios legislativos e marcos regulatórios em políticas públicas do próprio Poder Executivo para trabalhadores e trabalhadoras, nós também estamos pensando nos profissionais liberais. Porque essa ideia de profissional liberal também não pode ser aquela de que determinada profissão ou diploma significa um passe livre para uma exploração total no ambiente do mercado de trabalho, sem o mínimo de proteção em termos de saúde e segurança, a própria questão da jornada e uma dignidade remuneratória. Eu acho que o desafio é pensar esses marcos regulatórios, né? Sim. E aí, professora, recentemente, nessa questão também da pandemia, tem circulado em muitos grupos de discussão, de professores, de magistrados, de advogados também, a questão das experiências internacionais, né? Não, porque o Reino Unido fará de certa maneira,
Ah, porque os Estados Unidos farão de X forma, porque a França já tem uma medida a ser tomada, porque a Alemanha pensou nisso. E sempre vem o seguinte contra-argumento: mas esses são países do chamado primeiro mundo. Para nós, que seríamos países de terceiro mundo, são medidas inalcançáveis. É claro que aqui não há nenhuma proposta de uma hipervalorização da experiência estrangeira, mas a experiência estrangeira ela pode servir como um estranhamento e uma aproximação, um aprendizado por afirmação, um aprendizado por negação, né? Eu digo Sim. isso para perguntar para a senhora, olhando para algumas experiências internacionais, o que dessas experiências talvez nós pudéssemos reelaborar para a realidade brasileira, para agora olharmos para o futuro, pensar para esse período em que nós estamos pandemia, pós-pandemia. É interessante isso, Noêmia. Obrigada pela pergunta. Nesse período de crise do coronavírus, de pandemia, o que nós observamos, eu vou retomar a fala lá do início, um catalisador que apareceu na história da humanidade com as duas grandes guerras mundiais foi exatamente o período de guerra que exigiu aos países uma retomada de um modelo de estado de bem-estar social que pudesse reestruturar e dimensionar o padrão de política pública para a população em favor de um soerguimento dessa sociedade. E é interessante que há um padrão internacional, mesmo para os países que adotam, do eixo central, que adotam políticas de austeridade neoliberal, há ainda nesses países um cenário crescente de limitação das políticas de austeridade neoliberais com a retomada do papel do Estado e a articulação de políticas públicas com pauta protetiva trabalhista. A OIT lança, ali a gente tem um bom diagnóstico, porque ela traz um link com todos os países do mundo signatários da OIT e as suas políticas públicas vinculadas ao período pandêmico. Eu fiz uma análise de alguns países para que nós possamos pensar, Noêmia, olha só que interessante. A Argentina, ela vem trazendo algumas medidas importantes com uma perspectiva de política social estrutural, de proteção social trabalhista, como, por exemplo, um reforço extraordinário dado no que eles chamam de cartão alimentar para mães e pais com filhos de até 6 anos de idade nesse período de pandemia, que também isso segue também numa linha de um auxílio gravidez e também para pessoas com deficiência. Há uma fixação de uma renda familiar de emergência para pessoas entre 18 e 65 anos de idade, desempregados e que trabalham na economia informal, além de uma proibição de demissões sem justa causa. Também uma decretação de que a Covid-19 é uma doença ocupacional. O Uruguai, aqui pensando nos países latino-americanos, que estão próximos da nossa realidade, eles também vão fazer um incremento no aporte do que eles chamam de Uruguai social em benefício das famílias pobres, com uma criação de uma cesta de alimentos de emergência de 1.200 pesos para beneficiar trabalhadores informais, para que os trabalhadores informais não fiquem no dilema da fome ou da proteção da vida e possam se resguardar dentro de casa. Mais uma medida interessante, lá no Uruguai, o teletrabalho, os instrumentos necessários para o exercício do teletrabalho devem ser fornecidos pelo empregador. Lembrando que aqui no Brasil, nós ainda temos uma dificuldade imensa em função de um retrocesso legislativo em relação ao instrumental do trabalho no teletrabalho. Lá também no Uruguai,
a Covid-19 está na lista de doenças ocupacionais. No Reino Unido, por exemplo, há um programa de manutenção de emprego em que o governo paga 80% do salário dos trabalhadores contratados. E há um regime de apoio para os trabalhadores autônomos, além de um guia de suporte para as vítimas de trabalho escravo. O Japão, para ir do outro lado do globo, ele criou um fundo emergencial para todo e qualquer cidadão japonês, com medidas de proteção para os trabalhadores autônomos, com recebimento de uma quantia significativa para que esse trabalhador possa ficar em casa, além da garantia de emprego. Ou seja, o repertório internacional para enfrentamento da pandemia é largo, ao contrário de tudo o que vinha fomentando e estabelecendo o receituário neoliberal. Algumas medidas que se reverberam nos países: renda mínima para os mais vulneráveis, saúde pública e universal para todos e todas, investimento público para manter o funcionamento da economia durante a pandemia e no pós-pandemia. O Brasil, em contrapartida, ele segue na contramão de grande parte das políticas internacionais, mantendo um padrão de retrocesso social, reagindo à crise, intensificando neste momento de crise as políticas de austeridade, de flexibilização trabalhista e de desregulamentação trabalhista. Esse movimento de retrocesso social trabalhista, ele vem sendo identificado por Antônio Cassimiro Ferreira e reverberado por Renata Dutra, também professora da UNB, como a institucionalização de um direito do trabalho de exceção. Essa lógica é uma lógica que veio com a Emenda Constitucional 95, que seguiu com as reformas trabalhista e previdenciária e que fica clara com as medidas provisórias do governo federal, sobretudo a 927 e a 936. Vamos lembrar, Noêmia, que não bastasse isso, na ADI 6363, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, cujo relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, no plenário do STF, o plenário derrubou a decisão monocrática do ministro para manter a eficácia da regra que admite o acordo individual trabalhista, independentemente da anuência dos sindicatos das categorias, para redução proporcional de jornada e de salário em tempos de pandemia, nos percentuais de 25%, 50% e 70%. É só nós pensarmos, Noêmia, se nós tivéssemos uma redução de 70% nos nossos salários ou vencimentos, qual seria esse impacto? Então, infelizmente, o Brasil segue na contramão de um caminho de busca de solidariedade, de proteção social, um caminho civilizatório pleno nesse momento presente. Pois é, professora, enquanto estávamos aqui conversando, eu fui vendo alguns comentários dos nossos participantes e comentários muito interessantes, no sentido de que seria importante empoderar as chamadas economias criativas, os coletivos de comunidades, pensar numa forma de um segmento econômico que seja um segmento econômico que brote efetivamente das pequenas empresas e das médias empresas no máximo, e isso não necessariamente está sendo visto nesse momento. A ideia de pequena empresa ou de médio empreendimento nada tem a ver com a ideia do trabalhador por conta própria, ele é diferente disso, né? Essa diferença ela precisa ser retrabalhada nesse momento. Mas, professora, acredite ou não, nós estamos quase no limite, no finalzinho do limite dessa nossa conversa, né? Então, estamos já partindo para os minutos finais, e aí eu queria fazer já uma pergunta, pedindo que, na sua resposta, a senhora já, inclusive, pudesse se despedir, e depois eu também vou me despedir. Mas eu não poderia deixar de lançar essa pergunta, né? Ainda que não seja possível, talvez, trabalhá-la com toda a intensidade. Prazo. Uhum. Quais ideias nós poderíamos lançar
pensando a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras para o período pós-pandemia. Nós, da Anamatra, discutimos muito a questão dos informais, uma proteção jurídica para além do emprego, a questão dos intermitentes, a renda mínima, uma renda básica, ela não pode ser só provisória, ela precisaria se tornar um programa estatal nesse momento de desigualdade. Mas é importante ouvir outras vozes, é importante saber dos pesquisadores que ideias a gente poderia lançar para o futuro. Sim. Alguns historiadores, Noêmia, dizem que a pandemia da Covid-19 ela faz entrar em cena, a partir de agora, o século XXI. Que o século XXI se iniciaria com a pandemia da Covid-19. Então, se isso é verdade, nós precisamos perguntar mesmo que lições nós podemos tirar dessa fase, como podemos espelhar uma cultura civilizatória. É preciso operar a passagem do velho para o novo, reinventar um novo modo de vida, como já vem dizendo sistematicamente o Ricardo Antunes. Nessa linha, Noêmia, eu queria lançar algumas diretrizes que eu compartilho, como, por exemplo, nós precisamos redefinir a saúde global como um campo biopolítico. Esse é um estudioso, Francisco Ortega, com o qual eu tive a oportunidade de debater. Ele vai dizer: medidas de tamanho único e de cima para baixo não são adequadas, sobretudo para o sul global. Então, a gente precisa ver a saúde para além da técnica, mas como um campo biopolítico. Nós precisamos retomar e estabelecer uma proteção justa-trabalhista para todo e qualquer trabalhador. Alterar os padrões de consumo radicalmente. O modelo de consumismo instantâneo é inviável na atual crise pandêmica. Que nós sejamos capazes, no pós-pandemia, de agirmos como consumidores mais atentos e conscientes, sobretudo em relação, Noêmia, à forma como o produto impacta no meio ambiente, na comunidade e nas relações de trabalho. Que haja um resgate para a simplicidade, na contramão dos excessos pelos quais passávamos. Porque esse consumo dito demencial, ele desempenha um papel decisivo na degradação ambiental e das relações de trabalho. Que nós também sejamos capazes de construir uma sociedade que se atualiza nas formas de solidariedade e de cooperação global. Como dizia Francisco de Assis, o São Francisco de Assis, nós somos todos irmãos e irmãs. Isso leva a uma lógica de constitucionalismo ecológico para alguns, de que nós precisamos criar mecanismos civilizatórios para um bem viver e para um bem conviver. Leonardo Boff, ainda nessa linha da teologia, ele vai dizer que a gente precisa criar lições numa direção de uma construção de um sentido de biocivilização. Já dizia um prêmio Nobel da Paz que a Terra não é um baú de recursos infindáveis. Isso significa que nós precisamos ser capazes de respeitar o meio ambiente, porque os recursos naturais esgotam. E mais do que isso, o desmatamento, a caça ilegal, a mineração, eles podem reverberar em outros vírus, em outras pandemias. A gente precisa pensar nisso. Enfim, Noêmia, nós precisamos buscar o sentido de justiça social, sem a qual não há paz no mundo. A justiça social, ela é, desde 1919, a missão da OIT. Mas ela também é uma das referências constitutivas para o constitucionalismo brasileiro, para um sentido de direito do trabalho constitucionalizado. Nós precisamos rever esta lógica que se apossou do mundo por cerca de 4 longas décadas. É preciso retomar o significado de civilização, o significado de humanidade, o significado de solidariedade. Esses são caminhos importantes que estão no nosso texto constitucional e que podem ser instrumentalizados pelo caminho da interpretação constitucional trabalhista.
Então, nesse sentido, eu termino a minha fala lembrando a todos nós, a todos vocês, que o período do pós-pandemia, também para os intérpretes do direito do trabalho, está em disputa. Que nós possamos seguir pelo melhor caminho. Muito obrigada, Noemi. Agradeço a toda a magistratura trabalhista, aqueles que também nos acompanharam de outras áreas do direito. Foi um prazer imenso. Conte sempre comigo. Obrigada. Professora, muito bom. Será que André Gorz, lá na década de 70, quando escreveu Adeus ao Trabalho, quase que decretando o fim do trabalho, será que ele não estava olhando para o futuro? Porque, na verdade, ele dizia que no futuro, talvez o que fosse capaz de nos unir era uma luta cotidiana por um meio ambiente absolutamente saudável para todos e todas. Evidentemente, não o meio ambiente apenas natural, mas o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho. Tomara que esse seja realmente o legado para o futuro. E falando da representação em que eu me encontro, professora, os magistrados e magistradas do trabalho do Brasil inteiro estão sendo desafiados a pensar esse novo mundo. E eu tenho certeza da grandeza dessa magistratura que estará apta a pensar esse que é o século XX, que talvez esteja começando a partir de agora. Eu lhe agradeço muito o diálogo e oportunidade. Aviso a todos os participantes que o vídeo vai estar disponível para quem não pôde assistir nesse momento e também faremos uma notícia mais detalhada no nosso site. Um abraço, um beijo. Obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada. Foi um prazer vê-la. Boa noite.